Belém, uma fazendinha no meio da cidade traz orientações sobre educação ambiental e ainda proporciona aos visitantes a interação com animais de grande porte. É uma oportunidade de se conectar com a natureza, mesmo nos grandes centros. A reportagem é de Leonardo Carneiro. Conhecer e se divertir, aprender e interagir com o ambiente rural. Nesta fazendinha montada no Parque de Exposição Pecuária, em Belém, os visitantes têm a oportunidade de aprender as práticas de uma vida no campo. A gente aproximar o público urbano de toda essa atividade rural que a gente tem. E os animais é o grande, como é que a gente pode dizer, é o grande atrativo, né? A gente fala um pouco sobre produção, sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, as riquezas do nosso estado do Pará, o que a gente produz, o que a gente é top, né? O que a gente vem produzindo. Dependendo do público que a gente recebe, a gente tem uma linguagem diferente, mas a ideia é essa, a gente transmitir para a sociedade urbana a importância do agronegócio, o quanto que isso é importante no nosso estado. O projeto educativo Agro Mais Perto possibilita a experiência da vivência para quem não conhece o dia a dia rural e se tornou um atrativo para as crianças do projeto da professora Nani. Essas crianças, a maioria delas são neurodivergentes. E essas crianças, elas, apesar do controle dessa ansiedade, né, porque a gente fica acompanhando eles ao longo da semana, preparando para esse momento, né, então a gente já começa a controlar isso aqui, tá? Esse momento de calmaria. E eles também têm assim, vários outros processos, o controle da ansiedade, que eles conhecem os animais, as coisas que eles veem na televisão e que eles não têm acesso em casa, eles conhecem aqui, né? E a brincadeira mesmo é tática do pegar, de tudo mais, daí tudo eles trabalham muito. Criado há 5 anos, o projeto tornou-se referência na vida no campo. Só em 2025, cerca de 5.000 pessoas visitaram o local. Foi pertinho dos animais que a Ana Flávia descobriu mais sobre o agro. Como foi a experiência de conhecer esse espaço hoje? Muito legal. Tem um monte de bichinhos ali e eu amo a natureza, que tem um monte de bichinho. Tem abelha, cavalo, tem tem um monte de outras tem um monte das outras coisas ali, ó. Tem pavão, tem galo, galinha, tem um monte de coisa. Apresentar o universo rural é a missão desse projeto, que nasceu para aproximar o público da região metropolitana de Belém das práticas da agropecuária, da apicultura e da aquicultura, envolvendo cada pessoa com o que é fundamental no dia a dia do campo. Nesta caminhada de descoberta, também é ensinado sobre a sustentabilidade. Eu aprendi que, além das espécies, cada animal ajuda o meio ambiente a melhorar. E a reciclagem é importante. Ela faz o meio ambiente ficar mais limpo. O passeio é monitorado por estudantes voluntários que fazem a interação do público com os animais. Geralmente eles têm muito interesse na idade do animal, ou na questão de alimentar, de querer tocar, de saber como que aquele animal é tratado, como aquele animal vive, qual é a rotina daquele animal, até porque são animais que a gente não tem contato diariamente na nossa rotina. Então é um projeto que ele agrega muito na formação, porque ele te dá esse acesso sem a gente ter que ter essa locomoção para fora do meio urbano, né? A parceria com universidades fortalece a formação de futuros profissionais da medicina veterinária e zootecnia. Tá aqui nesse projeto e mostrar para eles, né, como é um pouco dessa rotina, do cuidado, a alimentação deles é muito interessante, muito gratificante. Para quem não mora no campo, aqui é o lugar perfeito para ter essa vivência. Usando toda essa brincadeira lúdica, que são esses mini animais, essa pequena fazendinha que a gente tem aqui dentro de Belém. Quem descobre o educativo Agro Mais Perto, guarda na memória e em registros um momento especial. E fica a promessa de uma nova visita. Eu acho muito importante exaltar a arte da fotografia, principalmente, porque as crianças, às vezes, elas podem esquecer, mas os vídeos, as fotos guardam essa memória para elas lembrarem futuramente que elas já estiveram aqui, guardaram essas experiências e aprenderam um pouco dos animais. Na
Na zona rural de Santa Rita, interior da Paraíba, produtores estão investindo na produção de banana. Para muitas famílias, a produção representa a continuidade de uma tradição que atravessa gerações. Em meio ao verde das plantações, a banana cresce cercada de cuidados. A produção exige atenção diária, mão de obra constante e planejamento durante todo o ano. Na zona rural de Santa Rita, agricultores familiares transformam o cultivo da fruta em uma atividade que ajuda a movimentar a economia local e garantir o sustento dentro de casa. Da plantação até a mesa do consumidor, a produção de banana mostra a força da agricultura familiar, principalmente no abastecimento de toda a região. A rotina na plantação é praticamente diária. Os produtores acompanham o desenvolvimento das bananeiras, fazendo o manejo das plantas e monitorando o crescimento dos cachos. Depois de meses de acompanhamento, chega o momento da colheita. Os cachos são retirados manualmente e passam por um processo de separação antes de seguirem para a comercialização. Um trabalho que envolve organização, agilidade e participação direta da família. O objetivo é garantir uma fruta com qualidade suficiente para chegar ao mercado pronta para o consumo. A gente tem que cavar um buraco no chão, numa certa profundidade, e colocar a fiação e depois fechar. Daí, depois tem a adubação, que é para ela crescer, e entre 9 meses a 1 ano, dá plano do plantio. Até 1 ano a gente já pode colher cacho de banana. O apoio da cooperativa ajuda os pequenos produtores a fortalecer a comercialização e ampliar a distribuição da produção agrícola. A cooperativa atua diretamente junto às famílias agrícolas no incentivo à agricultura familiar e no escoamento da produção rural. Geralmente a agricultura familiar, os pais hoje em dia estão perdendo alguns filhos para o mercado, né, principalmente essa questão de prédio, né, que faz construção civil, né? Mas assim, diante disso, mas a gente ainda consegue ainda uma grande parte ficar ainda na terra. São alguns, se a gente botar em percentual, de 30% do efetivo do campo, né, dos filhos dos agricultores, eles migram. Mas sempre tem aqueles que é vinculado ao pai, que quer continuar e quer fazer aquele trabalho de sucessão. Quanto mais cooperado, quanto mais agricultores nós temos na cooperativa, mais forte a cooperativa fica e a gente buscar mais recursos para absorver a produção desses agricultores. Mais do que alimentos, a banana representa estabilidade para muitas famílias agricultoras e da produção rural, que vem parte da renda da manutenção da propriedade e da continuidade de uma tradição que atravessa gerações. No campo, cada colheita também simboliza permanência, resistência e oportunidade. Agora, o que todo mundo quer saber: chuva ou sol? O que esperar nos próximos dias no campo? Quem traz as previsões para a próxima semana é o especialista em climatologia agrícola, o Glauco Cortez. Bom dia, Glauco! Olá, Carol, bom dia! Na semana de 20 a 27 de julho, a região norte continua vivendo um inverno amazônico com 2 cenários. Roraima, Amapá, norte do Amazonas, permanecem chuvoso e úmido, com chuvas acima da média e valor acumulado que pode atingir 200 milímetros em Roraima. Enquanto o sul do Amazonas, Rondônia, Tocantins e Pará, permanecem quentes e secos, com chuvas escassas, cerca de 26 milímetros em Manaus, temperaturas máximas de até 36 graus e umidade relativa do ar em queda. Já o estado da Paraíba terá uma semana de transição para um tempo mais seco. Céu nublado no início, chuvas próximas a zero, temperaturas amenas e umidade litorânea alta. Já o interior e o Cariri tendem a ser mais quentes e secos. Esse quadro favorece a atividade de colheita e manejo em tempo seco, no centro-sul da região norte e no norte da Paraíba. Para a cultura do quiabo, adaptada ao calor e em fase de desenvolvimento e colheita, são viáveis as operações de colheita dos frutos tenros, adubação de cobertura, capinas e irrigação suplementar. Porém, para essa cultura não é recomendado dispensar a irrigação, devido ao déficit hídrico e às altas temperaturas que causam abortamento de flores e frutos, além de evitar as aplicações foliares nas horas mais quentes do dia para não causar fitotoxicidade. Para a cultura da mandioca é indicada a colheita de raízes, o controle das plantas daninhas e o preparo das manivas sementes.
Entretanto, não é indicado para a semana o plantio de novas manivas em área de sequeiro devido à falta de umidade, que vai prejudicar a brotação. A cultura do açaí, palmeira típica da várzea amazônica, é indicado a colheita dos cachos, o manejo das touceiras e o desbaste. Os produtores devem evitar mudas recém-plantadas sem irrigação e a realização da queima de resíduos devido ao alto risco de incêndios com a baixa umidade relativa do ar. No estado da Paraíba, destacamos a cenoura, cultivada no Brejo e no Agreste paraibano, que está em fase de desenvolvimento e colheita, sendo indicado a colheita das raízes, capina, desbaste e as adubações de cobertura. Para a cultura do feijão calpi, deve ser realizado o monitoramento e o controle de pragas, como por exemplo a mosca branca, capinas e nas lavouras mais adiantadas, a colheita e a secagem, que é favorecida pelo tempo seco e ensolarado. Não são indicados para essa cultura novos plantios de sequeiro, pois a ausência de chuva compromete a germinação. Já para a cultura do cajueiro, a semana será ideal para a poda, de limpeza e formação, coroamento, controle de pragas, não sendo recomendadas adubações pesadas sem umidade no solo. A gente vai para um rápido intervalo, mas o próximo bloco está delicioso. Tem reportagem sobre o cupulate no Amapá e no quadro da Origem ao Sabor você vai aprender a fazer um doce de abóbora.